Não se trata apenas de declarar justo, a expressão é justificar. No grego significa dikaion, que vai além da pronúncia. Deus não apenas decretou no mundo espiritual, por causa da fé em Cristo, que somos justos. Ele nos trata como justos, e não como imundos, velhos pecadores. Esta visão que é prevalecente, as pessoas umas às outras acusando, umas às outras procurando os seus defeitos para compensar os seus próprios defeitos. Essa cultura é herança da lei que veio para dar conhecimento do pecado. Ela tinha que expor o homem como pecador, para o homem cair em si e correr para a justiça em Cristo. Lembra que já discorremos, já falamos, que debaixo de qualquer código ninguém deixa de ser transgressor? Por quê? Quem é que não transgride? Que seja preceito legal. Existem tantos preceitos legais que as pessoas às vezes transgridem coisas que elas sequer sabem que são transgressões. Debaixo de qualquer código é impossível que a pessoa cumpra tudo. E a justiça que é da lei exigia cumprimento de tudo. De tudo. Como é que a pessoa ia se ver como justo? Se a justiça dependia do cumprimento de tudo. Então ela se via como pecadora e via as demais como pecadoras. Então, é na justiça pela fé que o homem é declarado justo e tratado como justo. E é essa justiça por fé, essa absolvição espiritual que era objeto da pregação apostólica. O anúncio aos judeus do perdão de pecado e da justiça divina mediante Cristo fazia parte da temática do discurso apostólico. Eles pregavam a justiça pela fé em Cristo. Se eles pregassem a lei, eles teriam que obrigatoriamente pregar a justiça por obras. Olha como é que a lei dos profetas não constava da temática apostólica. Se a pregação da lei para a justiça era o cumprimento das obras da lei, e nós vemos os apóstolos pregando aos judeus justiça pela fé. Letra K, página 70. O anúncio aos judeus convertidos que perseverassem na graça de Deus fazia parte da temática do discurso apostólico. Atos 13:43. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, nos exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Se ele está exortando que eles permanecem na graça, eles tinham anunciado o que para aqueles judeus? A graça. Se ele exorta os judeus que estão eufóricos com aquela palavra que eles receberam dos apóstolos, se ele exorta eles que permaneçam na graça, ele tinha dado o que a eles? A graça. Então, o anúncio aos judeus convertidos que perseverassem na graça de Deus fazia parte da temática do discurso apostólico. Eles anunciavam a graça e a permanência da graça. Letra L, página 70, virando para a página 71. A palavra da graça, pregada tanto aos judeus quanto a gregos, fazia parte da temática do discurso apostólico. Nós vimos anteriormente a exortação a permanecer na graça, participando da temática do discurso apostólico. Agora nós vamos ver a pregação da graça. Atos 14:1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que criaram uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios, e dividiu-se a multidão da cidade. E uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Olha como fica evidente que eles pregavam a graça. Antes vimos o discurso para permanecer na graça. Agora vemos o discurso da graça.
pregadores da lei, e outros da mesma cidade eram pelos apóstolos. Se a pregação fosse a mesma, o povo não ficava dividido. Se a pregação fosse a mesma, o povo daquela cidade não estaria dividido. Olha, eles estão pregando a mesma coisa. A pregação é a mesma. Nós, evangélicos ortodoxos, que pregamos exclusivamente o Novo Testamento, sem mistura e sem fermento, temos sido objeto de exclusão. Em que sentido? Muitos de nossas ovelhas e obreiros não têm sido mais cumprimentados, não têm sido mais visitados por muitos parentes, por muitos supostos amigos que tinham na época da graça. Isso é um sinal claro e evidente da diferença entre eles e nós. Talvez você que esteja me assistindo seja de outro ministério e ache que o seio, eu já teci considerações provando, explicando o que é seio. Quem nos chama de seio sequer sabe o que é seio. Fala do que não sabe. Como sempre, as pessoas apegadas à lei são pessoas do mundo espiritual ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecedores do que falam. Mas nossas ovelhas e obreiros têm sido discriminados. Mas isso não nos importa. Porque Cristo, Ele disse: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, divisão. A partir de agora, pai vai de um lado, mãe de um lado, esposo de um lado, esposo de outro. Isso tem ocorrido no meio da parentela de nossos obreiros, de nossas ovelhas, de nossos filhos na fé. Eles têm sido objeto de discriminação. Só aquilo que nós lhes ensinamos é o que eu vou dizer para você agora. Nós lhes ensinamos que agora elas sabem o que é sofrer pelo Evangelho. Elas que nunca tinham tido tantas desavenças no seio do lar. Elas têm visto pessoas chamando-as de endemoniadas, pais, irmãos, primos, colegas, chamando-as de endemoniadas, porque pregam o Evangelho, só o Evangelho. Endemoniados porque pregam o Evangelho. Somos diferentes, somos evangélicos, sim, mais que quaisquer um, porque só portamos, pregamos e cantamos o Novo Testamento. Só o Novo Testamento. Pregamos, cantamos, ensinamos o Novo Testamento. Mas isso vem de longe. Uns eram pelos apóstolos e outros eram pelos judeus. Qual era a matéria dos judeus? Era a mesma dos apóstolos? Se os apóstolos estivessem pregando a lei dos profetas, aquela multidão não estaria dividida. Mas o texto é claro, eles estavam testemunho da graça. Da graça. Enquanto os judeus dão testemunho da lei. E você? Não, pastor, eu dou testemunho da lei dos profetas. Você não está na lei, nem dos profetas. Você não está na lei, nem na graça. Você está na mistura. Uma versão nova, que não tem nem respaldo nem na lei, nem na graça. Sabe por quê? Porque Deus nunca quis se relacionar com o homem com duas alianças ao mesmo tempo. Está lá em Hebreus 8. Porque se a primeira aliança não fora sem defeito, não se teria buscado lugar para a segunda. Então Deus nunca quis se relacionar com o homem com base em duas alianças ao mesmo tempo.